Então, composto e egrégio plenário. Cumprimentar os eminentes colegas, doutor procurador, servidores, advogado aqui presente. E antes de eu declaro aberta a sessão, e eu trago aqui, eminentes pares, até uma forma de reconhecimento a toda a imprensa mato-grossense pela divulgações de matéria que, em primeiro lugar, vem de encontro à orientação ao cidadão eleitor, principalmente, dos trabalhos que são desenvolvidos pela Justiça Eleitoral. No jornal A Gazeta de domingo, trouxe uma ampla matéria dizendo, além dos eleitores esquecidos, e traçando, levando ao conhecimento de toda a sociedade, o trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral, destacando os locais de difícil acesso, onde ouviu aqui a jornalista Débora Siqueira, ouviu a chefe do cartório, Giovana Rodrigues Pereira, de Barra do Bugre, numa localidade de Baixios, que é um local de difícil acesso, e também ela colocou como trabalhou no cartório eleitoral de São Félix do Araguaia, levou o conhecimento da dificuldade para a realização de uma eleição nesse local. E hoje a TV Centro-América também, no Bom Dia Mato Grosso, o destaque do trabalho eleitoral em Tangará da Serra, em que trouxe o destaque da urna para os deficientes visuais, né? Fazendo uma ampla divulgação para a participação, inclusive, dos deficientes visuais, uma forma de votar e uma orientação, e isso vem muito a contribuir com o nosso tribunal, porque, de uma forma geral, toda a imprensa mato-grossense tem buscado auxiliar ao tribunal para orientação ao cidadão eleitor. Todos os sites, jornais, rede de televisão, e aqui fica o nosso reconhecimento por esse brilhante trabalho que tem desenvolvido em prol do povo mato-grossense. Então fica esse registro. Submeto à aprovação a ata da sessão plenária 8.188 da sessão passada. Se não houver qualquer manifestação, diante do silêncio, declaro aprovado. Então, coloco em votação da pauta o processo 47.179/2012, recurso eleitoral, prestação de conta, partido político, de comitê financeiro, eleições de 2012, recorrente diretório municipal do Partido Progressista e recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Agamenon é o relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressista de Planalto da Serra em face da sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovada suas contas de campanha referente às eleições de 2012 e o condenou à perda do direito de recebimento de cota do fundo partidário pelo prazo de 12 meses a contar do ano seguinte ao do trânsito em julgado. O relatório final dessa Justiça Especializada apontou duas irregularidades: uma inconsistência entre as doações declaradas na prestação de contas em exame com as informações prestadas pelos doadores, e segundo é o recebimento de doações em desacordo com o disposto no artigo 23 da Resolução 23.376/2012. Suas razões recursais, ou agremiação partidária pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que as irregularidades restantes foram apenas formais. A doutora Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar a irregularidade que diz respeito à divergência com a prestação de contas do doador. É o relatório.
Corredor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Então, Senhor presidente, como dito no relatório, são duas irregularidades que foram apontadas. Quanto à primeira irregularidade, qual seja a divergência entre o valor declarado pelo Diretório Municipal do PP de Planalto da Serra, ora prestador de contas, e o da prestação de contas do Comitê Financeiro Municipal do PP, o doador, tenho que a irregularidade seja apenas uma ressalva, vez que o recorrente declarou a doação. Além do mais, o recorrente não deve ser penalizado pela omissão do doador, que deixou de contabilizar de forma correta as doações realizadas. Essa irregularidade, só para constar, o Ministério Público concorda que trata-se de irregularidade formal. Quanto ao recebimento, em desacordo com a Resolução 23376, diverge do posicionamento da douta Procuradoria Regional Litoral e entendo que também seja apenas ressalva. Isso porque trata-se de uma doação de publicidade por material impresso efetuado pelo Comitê Financeiro ao Diretório do Partido PP. A analista dessa Justiça Especializada apontou a irregularidade ao aplicar o texto legal que assim dispõe. O parágrafo único desse artigo 23, ele faz a ressalva exatamente dos bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e jurídicas, com exceção de partidos políticos, comitês financeiros e candidatos, devem constituir produto do seu próprio serviço. Como se vê o texto da resolução, excetuou os partidos e comitês financeiros da regra ali imposta. Ora, se o comitê for constituído para arrecadar recursos para a campanha, qual o sentido de não poder efetuar doação de recursos estimáveis que, logicamente, não integram seu patrimônio em período anterior ao eleitoral? Assim, tenho que as irregularidades apontadas não ensejam a desaprovação das contas, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deve ser reformada na íntegra. Diante dos postos, dou parcial provimento ao recurso interposto para aprovar com ressalva as contas do Diretório Municipal do PP. É como voto, senhor presidente. Com o voto do Dr. Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. Dr. André Luiz Posetti. Estou de acordo com o eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. O relator. Dr. Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. Nós temos voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. É o 2 da pauta, processo 15.049/2012, prestação de conta de partido político, conta anual relativo ao exercício de 2011, requerente José Roberto Estopa. Do relator, doutor André Posetti. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Cuida-se de prestação de contas do PV do Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2011. Em razão da ausência da apresentação do balanço contábil, certificado às folhas 30, o partido foi intimado a sanar a irregularidade e apresentou resposta, aduzindo que o demonstrativo já havia sido entregue conforme protocolo de número, juntando novamente os documentos inicialmente apresentados. Retornaram os autos à CCIA e, após análise, emitiu um relatório verificando, entre outras, as seguintes irregularidades: a não apresentação das peças de documentos exigidos pela Lei 9.096, ausência de representação por advogado e não apresentação do balanço patrimonial, mesmo depois de intimado para tal. Intimado para se manifestar acerca do relatório técnico, o partido manteve-se inerte, conforme certidão de folhas 88. Diante da inércia do partido, a equipe de análise técnica ratificou o parecer emitido, as folhas 67 a 70. Novamente intimado, desta vez para fazer a regularização da representação processual, mais uma vez não houve manifestação do partido, transcorrendo em branco o prazo assinalado. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Litoral manifesta-se pelo julgamento de contas não prestadas. Esse é o relatório, senhor presidente. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Retorna a palavra a Vossa Excelência. Verifica-se que o partido não se fez representar por advogado, embora tenha sido intimado para regularizar a representação processual, e deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. A resolução do TRE é clara, prevendo seu artigo 3º a obrigatoriedade da apresentação das contas por meio de advogado. Estando ausente a devida representação, o processo carece de requisito essencial de validade, qual seja a capacidade postulatória. E no caso de prestação de contas, a única medida cabível é o julgamento de contas não prestadas. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer, eu estou votando no sentido de julgar não prestadas as contas do PV relativas ao exercício de 2011. Como voto, senhor presidente? Consulta os eminentes pares se há algum voto divergente.
Não colocamos o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Verde, PVMT, referente ao exercício financeiro de 2011, nos termos de voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, processo 64.964/2012, recurso eleitoral prestação de conta de candidato cargo vereador, recorrente Olinda Maria Weber, recorrido ao Ministério Público. Dr. André Posetto, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor procurador. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Olinda Maria Weber contra a sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas apresentadas referentes às eleições de 2012, em razão das seguintes irregularidades. No relatório final, sendo ela ausência da assinatura dos recibos, são 2, informações dos extratos bancários não conferem com os dados informados na peça, ficha de qualificação do candidato, e 3, a contratação de receita no valor de R$ 320 de recursos de origem não identificadas, lançadas no demonstrativo de receitas e despesas. Em razões recursais, a recorrente alega a possibilidade de saneamento de eventuais irregularidades em sede recursal, em razão da boa-fé do prestador de contas sem prejuízo às partes, e faz a juntada de nova documentação, na intenção de sanar as inconsistências apontadas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e aprovar a prestação de contas. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, no seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento. Esse é o relatório, senhor presidente. Vamos falar do outro procurador. Mantenho o parecer. Está mantido. De início, esclareço que nenhum documento juntado com o recurso será considerado por ser mera repetição de documentos já apreciado por ocasião da prolação da sentença. Trata-se de prestação de contas de campanha que alcançou receita no montante de R$ 4.518,66 e despesa de igual valor conforme demonstrativo de folhas 12 e 13, cuja documentação constada aos autos revela a devida formalização que permite análise por essa especializada. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau desaprovou as contas do candidato com base nas irregularidades apontadas no relatório, que são elas: a ausência da assinatura em 2 recibos, as informações dos extratos bancários não conferem com os dados informados na peça, ficha de qualificação do candidato, e 3, a constatação da receita no valor de R$ 320 de origem não identificada, lançado no demonstrativo de receitas e despesas. De fato, a ausência da assinatura em recibo eleitoral desnatura sua essência, por faltar um dos documentos intrínsecos, porque só se admite como lícita a doação feita pelo proprietário do bem doado. Porém, esposando a teoria do formalismo moderado, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que, embora esteja faltando as assinaturas dos doadores no recibo eleitoral, os doadores foram identificados na prestação de contas no demonstrativo de recursos arrecadados, folha 09. Como sendo o recibo eleitoral de final 0003, Moacir Luiz Giacomelli, e o seu CPF e o número identificador do depósito bancário, do mesmo modo que o recibo eleitoral do final 0004, Rosângela Giacomelli, seu CPF e o número identificador do depósito bancário. Ao se manifestar dentro do prazo legal acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar, a candidata apresentou os comprovantes de depósito, respectivamente, no final 0003, as folhas 52, e de 0004, as folhas 53, demonstrando a origem da doação recebida. Nesse sentido, sua supressão da assinatura no recibo eleitoral, através de comprovação por outros meios legais, já decidiu essa corte. Trago acórdão de número 20.483, da relatoria do Dr. Samir Hamoud. Quanto ao item C, corroboro com o entendimento ministerial quanto ao lançamento como recurso de origem não identificado do demonstrativo de receitas e despesas de folhas 12, no valor de R$ 320. Importante consignar que consta o referido valor no demonstrativo de recursos arrecadados. A descrição da doação como estimável em dinheiro, discriminando o número do recibo eleitoral de final 0005, tendo como doadora a FG Comunicações Limitadas ME, com seu CNPJ.
que restou confirmado quando, ao se manifestar dentro do prazo legal acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar, a candidata apresentou o respectivo recibo eleitoral do final 0005, as folhas 54. Deste modo, afasta o potencial de irregularidade para a desaprovação da contabilidade, que não resta dúvida que ocorreu. Entretanto, é importante ressaltar que o total da prestação de conta recorrente foi de R$ 4.518,66. Considerando a irregularidade restante, perfaz um total de R$ 320, que deve ser observado o princípio da significância, da proporcionalidade e da razoabilidade para apontar a irregularidade apenas como ressalva. Trago entendimentos desse colegiado, Acórdão 22.973, da relatoria do Dr. José Luiz Basac, colaciono um outro acórdão de número 23.693, da relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, e prossigo, remanescendo como irregularidade da sentença apenas o elencado no item B, o importe ressaltar um total na prestação de contas da recorrente foi de R$ 2.760, considerando que a irregularidade restante perfaz um total de R$ 120, ou seja, menos de 10% do valor total, deve ser observado o princípio da significância, da proporcionalidade e da razoabilidade para apontar a irregularidade apenas como ressalva. Quanto à suposta divergência dos dados constantes na ficha de qualificação nos extratos bancários da candidata, não observei qualquer distorção. Consta na ficha de qualificação o nome de Olinda Maria Weber, o número do CNPJ, banco, agência e conta. Essas informações são as mesmas que constam nos extratos bancários e das cópias dos cheques 85003 e 85007, as folhas 60. Assim sendo demonstradas sanadas as irregularidades e justificadas pela recorrente, tem-se que merece aprovação com ressalvas das contas em destaque, face as irregularidades serem consideradas de cunho formal. Dessa forma, em dissonância com o parecer ministerial, estou votando pelo parcial provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com ressalvas as contas de campanha da Olinda Maria Weber, relativa ao pleito de 2012. Como voto, senhor presidente? Pelo voto do eminente primeiro vogal, desembargadora Maria Helena. Acompanho o eminente relator. Dr. Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Dr. Agamenon. Com o relator. Dr. Lídio Modesto. Também eu acompanho. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator em dissonância com parecer ministerial. 4 da pauta, o processo 13.694, embargos de declaração, veiculação de propaganda partidária e inserção. E rádio. Embargante Partido Progressista de Mato Grosso. Embargado Ministério Público, a desembargadora Maria Helena, relatora. Quem concede a palavra? Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração com pretendidos efeitos infringentes opostos pelo Diretório Regional do Partido Progressista em Mato Grosso contra o acordo número 24.300. Vamos aguardar um pouquinho, presidente? Pois bem, trata-se de embargo de declaração com pretendidos efeitos infringentes opostos pelo Diretório Regional do Partido Progressista em Mato Grosso, PP Mato Grosso, contra o Acordo 24.388, de 4 de nove de 2014, prolatado do julgamento da representação por alegada em violação do preceito legal que reserva a difusão de participação política feminina, parcela do tempo autorizado pela Justiça Eleitoral para propaganda partidária. Alega embargante em síntese que a decisão contém omissão quanto ao ser julgado o presente efeito em bloco teria este colegiado deixado de apreciar o seu pedido de substituição de pena. Assim afirma que teria a efetiva intenção de inovar, pretendendo fazer valer mais a intenção do legislador do que a mera interpretação literal da lei.
ou requerer que a sanção de perda de tempo de veiculação fosse convertida em divulgação da participação política feminina em tempo maior do que aquela expressamente prevista na norma de regência, cumprindo um caráter mais educativo que punitivo, até porque a perda de tempo de propaganda do partido acarretará mais perda de tempo que poderia dedicar à promoção da participação política feminina. Aponta que seu pedido de substituição de sanção funda-se no princípio da razoabilidade e conferir o caráter educativo à regra do artigo 45, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 9.096/95. Ao final, postula o provimento dos presentes embargos para que, esclarecida a omissão, seja aplicada a pena alternativa sugerida, obrigando-se à ampliação do tempo de veiculação da promoção da participação política feminina e futuras veiculações da propaganda partidária. Douta Procuradoria apresenta contra-razões em que postula a rejeição dos aclaratórios, argumento de que o ponto suscitado pelo embargante encontra-se claramente apreciado em acordo embargado. É sucinto relatório, senhor presidente. Vai falar o doutor procurador. Senhor presidente, tratando-se de embargos e sendo o Ministério Público parte, eu deixo de me manifestar oralmente. Retorna a palavra eminente relatora. Os embargos não merecem acolhida. O que o órgão embargante busca é a mera rediscussão de matéria já exaustivamente abordada. Da simples leitura do acordo embargado é de se ver que a proposta de substituição de sanção de perda do tempo de veiculação de propaganda partidária pela obrigação de difusão de tempo maior da participação política feminina foi devidamente enfrentada no voto condutor daquele deciso, consoante demonstra os seguintes trechos mais significativos daquele voto, acompanhado no final de sua parte dispositiva. Cito aquele voto e, pedindo vênia a todos, eu estou na mesma esteira do que entendeu o doutor procurador, rejeitando os embargos de declaração, mantendo intacto o acordo objulgado. Consulta aos eminentes pares se há algum voto divergente. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos no termo do voto da douta relatora. 5 da pauta, também processo 13.864, embargo de declaração e representação, veiculação de propaganda partidária e inserção de televisão. Embargante Partido Progressista de Mato Grosso, embargado do Ministério Público, desembargadora Maria Helena, também é a relatora com a palavra. Trata-se de embargos de declaração competente a efeitos infringentes, também opostos pelo Diretório Regional do Partido Progressista de Mato Grosso, quanto ao acordo 23.389, prolatado no julgamento de representação para alegada violação ao preceito legado e reserva de difusão e participação feminina. O caso é bem... Aqui a única coisa que se acrescenta aqui é o item 4. Acrescenta que o PP veiculou 15 minutos de inserções e deveria ter reservado 1 minuto e 30 segundos para a promoção da participação política feminina. Portanto, ao ser condenado à perda de 5 vezes o tempo mínimo legal não observado, sua sanção deveria ser de 7 minutos e 30 segundos de suspensão e não 10 minutos, como constaria do acordo combatido. Aponta ainda que teria havido omissão na decisão embargada, já visto que teria sido apreciado seu pedido de substituição daquela sanção de perda parcial de futuras veiculações pela obrigação de difusão de tempo ainda maior que o previsto da norma de regência, ou que estaria fundado no princípio da razoabilidade e no seu caráter didático que se poderia emprestar à regra do artigo 45, parágrafo 2º, inciso 2 da 9.096. Afastada a mera interpretação literal do aludido dispositivo. E, ao final, postula pelo provimento dos presentes embargos para que, afastando o erro e esclarecida a omissão, seja a presente representação julgada improcedente e, em caso de manutenção da decisão, proceda a substituição ou ainda a retificação do montante da sanção aplicada. Toda a Procuradoria apresenta contra-razões e for pleiteando o desprovimento dos aclaratórios. Aqui em cima há um pequeno erro de digitação, a parte postula pela procedência, né, dos embargos. A douta Procuradoria, portanto, postula em contra-razões pelo desprovimento dos aclaratórios ao argumento de que os pontos suscitados pelo embargante encontram-se claramente apreciados pelo acordo combatido. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao doutor procurador.
Senhor presidente, esse caso também, como o anterior, o Ministério Público é parte e como se trata de embargos, então eu deixo de oferecer manifestação oral. Retorno a palavra, eminente Senhor relatora. presidente, eminente pares, a questão é exatamente, nos lembra muito a anterior, aqui se discute por tempo de veiculação da propaganda que deixou de ser veiculada com a representação feminina. E, compulsando os autos, eu cheguei à conclusão do voto já disponibilizado neste momento a Vossas Excelências, dizendo exatamente como concluiu a douta Procuradoria pela rejeição dos embargos, mantendo incólume o acordo objulgado. Algum voto divergente? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos termos do voto da douta relatora. 6 da pauta, o processo número 163.698, o agravo regimental e mandado de segurança contra juiz auxiliar da propaganda eleitoral, agravante José Marconde dos Santos Neto e agravado Alberto Pompado Neto. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Trata-se agravo regimental interposto contra a decisão monocrática desse relator, quem deferiu a petição de mandado de segurança interposto pelo ora agravante. Alego agravante que o recurso é cabível ante a previsão do regimento interno desta Corte Eleitoral. Afirma que, em que pese o tribunal ter decidido ser cabível agravo regimental contra as decisões interlocutórias dos juízes responsáveis pela propaganda eleitoral, no caso, o magistrado impetrado possui entendimento de que não é cabível agravo regimental contra as decisões proferidas pelos juízes auxiliares, já tendo por mais de uma vez negado seguimento a agravo regimental em outros autos. Alega que o trâmite demorado e burocrático tem sido adotado pelo magistrado, que mesmo após decisão determinando o processamento do agravo, o impetrado determina a apresentação e contrarrazões pela parte adversa e a oitiva do Ministério Público. Assim, afirma que o agravo regimental não seria analisado antes do término do período de propaganda eleitoral. Dessa forma, afirma que a urgência da medida já justificaria a impetração do mandado de segurança. Alega ainda que a pretensão do ora agravante de participar dos atos de campanha se revela como um direito líquido e certo, eis que ainda ostenta a condição de candidato sub judice, pois seu processo ainda está pendente de julgamento de recurso pelo TSE. Fundamenta ainda que o artigo 16A da Lei 9.504/97 permite que, na condição de candidato sub judice, continue seus atos de campanha, inclusive utilizando o horário eleitoral gratuito. Afirma que a alegação do magistrado briga com o posicionamento do próprio TSE, vez que a oposição de embargo suspende a execução do julgado. Conclui assim ser cabível o mandado de segurança por dicção constitucional. E o direito líquido e certo é evidente e está amparado no artigo 16A da Lei 9.504/97. O recorrente apresenta o presente agravo regimental, requerendo preliminarmente apreciação pelo relator para que, querendo, esse exerça seu juízo de retratação, assim não entendendo, submeta o julgamento ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, considerando que esse tribunal tem firmado o entendimento de ser cabível o agravo regimental contra as decisões dos juízes auxiliares, eu entendo que não há como ser reformada a decisão monocrática, uma vez que o mandado de segurança não pode ser utilizado para impugnar decisão judicial passível de recurso. Então, por esses fundamentos, eu me manifesto pelo desprovimento do agravo regimental. Retorno a palavra ao eminente relator. Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática desse relator, quem deferiu petição de mandado de segurança impetrado contra ato do juiz da propaganda eleitoral e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que existe no ordenamento jurídico recurso cabível contra a decisão impugnada não mandamos, cujo teor reproduzo. Peço vênia aos ilustres pares para não ler, mas aqui está o voto, a minha decisão, que basicamente o fundamento é o que foi explicitado aqui pelo doutor Procurador Regional Eleitoral. E cito também uma decisão que foi proferida, deixa eu ver aqui, no dia 23 de setembro de 2014, nos autos processos 1584-05-2014, da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré, onde o Tribunal Pleno firmou naquela oportunidade o entendimento sobre o cabimento de agravo regimental em questão relacionada com a propaganda eleitoral. E por esse motivo, eu
indeferir a inicial, né, e julguei extinto o mandado de segurança. E é contra essa decisão que houve o agravo. Como se vê da decisão monocrática, hora gravada, esse relator adotou o mesmo posicionamento já afirmado por esse plenário, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada. Com essas considerações, mantenho meu entendimento exposado na decisão monocrática e nego o provimento ao agravo regimental interposto. Como voto, senhor presidente. Bem, consulto aos eminentes pares se tem algum voto divergente. De acordo. Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria. Eminentes pares, agora só encerrada a pauta judiciária, temos apenas um administrativo, que é o processo 163.516, processo administrativo, pronunciamento do plenário sobre as contas do TRE e parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. Requerente Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE. Faço um breve resumo aqui, auditoria feita pelo controle interno, em que indicou, e segundo o regimento, tem que dar conhecimento aos membros do pleno e posterior encaminhar ao TCU. Dentre as irregularidades encontradas no relatório que foi indicado, consta que 11 facilidades na gestão da Corte, bem como uma falha apenas de natureza formal, que não causou dano ao erário, mas que indica a necessidade de medida corretiva, tal seja o recorrente descumprimento de normativo interno, manual da administração de material instituído pela Portaria 45/2009, no tocante à realização de inventário no prazo determinado. Daí o certificado da auditoria, folha 62, opinando pela regularidade, com ressalva da gestão dos agentes responsáveis pelo exercício 2013. O parecer do dirigente da Unidade de Controle Interno, folha 70/71, acolheu a conclusão do certificado de auditoria, manifestando pela regularidade com ressalva das contas do gestor do egrégio TRE do exercício 2013, anotou alguns pontos que entende que deva ser aprimorado e realçou também a necessidade de correção na falha supracitada, tal seja a não execução do inventário no prazo normativo correto. E isso é no prazo da resolução. Salientou a necessidade do envio do processo ao TCU, que é na data do dia 30. Daí estou trazendo para conhecimento e aprovação. As irregularidades são de somenas importância e apenas uma que se repetiu, que é o setor de administração de material, que não fez o inventário do patrimônio, não entregou na data correta, e isso foi apontado anterior pelo TCU, e nesse momento, então, é que eu estou trazendo a conhecimento do plenário para posterior encaminhamento ao TCU, inclusive com uma ementa da resolução, que resolve conhecer, o plenário, conhecer e aprovar o parecer do dirigente da Unidade de Controle Interno, bem como o relatório de auditoria de gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, exercício 2013, nos termos do voto do relator, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União, órgão responsável pelo julgamento. Então o julgamento vai ficar a cargo é só para conhecimento do plenário. Consulto se estão todos de acordo. Então, dado o conhecimento do relatório, determino que seja encaminhado cópia ao Tribunal Regional Eleitoral, ao
Tribunal de Contas da União. Não havendo mais matérias a ser tratada, deixo a palavra para tratar de algum assunto em particular e de interesse da instituição. Assim, também levar ao conhecimento que o feriado do dia 28 de outubro será transferido para que todos os servidores possam gozar no dia 31 esse feriado, né? Que é transferido o feriado de terça para sexta-feira, porque aí logo dia 2 é também dia de finado, 3 domingo, e que todos tenham um retorno na próxima segunda-feira e pode até antecipar alguma atividade com os familiares. E a sessão do dia 6 de outubro, como iremos tratar aí poucos processos, ela ficará suspensa. Que também nessa oportunidade eu acho que já devemos providenciar aos eminentes membros aí assim um calendário para julgamento das contas eleitorais aí das eleições de 2014. Então, formar uma logística para que chegar, ver se julgamos isso aí no mais até mês de junho do ano que vem. Isso aí, vamos estudar esse calendário para que não fique 2, 3 anos aí julgando conta de campanha. Hoje, de 2012, são poucas contas que temos para julgar, né? Algumas que tiveram. E já aprimorar e dar resposta à sociedade daquilo que os candidatos gastaram nesse pleito. Se tiver que sofrer alguma sanção, que espero que não tenha, esse é o objetivo do tribunal, mas já dá resposta a toda a sociedade das contas gastas pelos candidatos em campanha. Então deixo a palavra em aberto. Não havendo alguma manifestação, declaro encerrada a sessão, renovando os cumprimentos a todos os eminentes partes, doutor procurador e advogados aqui presentes.